Isso era 1990, então, vestibular. O Estado tinha 3 cursos de engenharia civil. Tinha o Udesc em Joinville, que eu não tinha a menor condição de me mudar para Joinville, minha família não tinha condições de me manter lá. Tinha a FURB, Blumenau, muito embora eu tivesse parentes morando em Blumenau, os meus pais não teriam condição de me manter lá, nem de pagar a universidade, porque Silvia, a FURB... me desculpe a interrupção. Oi? Professor Cláudio, está sendo gravada a nossa conferência? O professor está mutado, Cláudio. Já está gravada? Está gravando, sim, mas perdeu uma parte inicial, tá? Não, tudo bem. Tudo bem. Ninguém me lembrou e eu não lembrei. Ok. Obrigado. Aqui também, de vez em quando, eu dou uma patinada com a gravação. Né? Então, a FURB, os meus pais não iam ter dinheiro para pagar, eu tinha uma nota e uma chance. Eu só tinha condições de fazer o curso superior se eu passasse no vestibular da Universidade Federal. Então, o meu primeiro foco, minha primeira meta, era conseguir entrar na Escola Técnica Federal para provar para aquele pirralho que ele não era melhor do que ninguém, que qualquer um podia passar desde que se esforçasse. E agora, eu tinha que provar para mim, né, e tinha que, de certa forma, presentear os meus pais sendo aprovada no vestibular da UFSC. Eles sempre nos incentivaram a estudar muito. E quando eu passei no vestibular da UFSC, eu lembro até hoje, a gente estava ouvindo, o Cláudio e o Jusilei vão lembrar disso, que o resultado dos aprovados no vestibular era divulgado na rádio. A gente ficava em casa esperando que o nosso nome fosse proferido. E pensa, o que era o meu pai dentro de casa, porque meu nome é com S, né? Lá no fim da fila. Então, até que o tal do Silvia Santos foi lido na rádio, meu pai quase teve uma síncope dentro de casa, né? Mas, enfim, passei. Passei, e claro, as dificuldades financeiras, elas não diminuíram, né? E aí, eu fiz o estágio na escola técnica e me mantive na mesma empresa ainda até abril ou maio de 1990. Já compartilhando, então, meu horário na universidade com o meu horário lá onde eu estava fazendo estágio, e aí já estava empregada, né? Mas ficou muito pesado. Ficou pesado porque a universidade, vocês vão perceber, nos exige muito, muito mesmo. E para aqueles que querem se dedicar, que querem fazer a diferença, a dedicação, nesse momento inicial, ela é maior ainda. Porque existe uma mudança muito intensa entre aquele ritmo que a gente tinha de ensino médio, ritmo de estudar, de ver um tema hoje, de ver o mesmo tema na semana que vem, e aí fazer um monte de exercício, e depois fazer a prova. E aqui, a gente tem uma aula segunda, que conversa com a aula de quarta, e uma coisa vai engatando na outra, e não tem essa coisa de ficar trabalhando o mesmo conteúdo por dias a fio, né? E, como boa aluna que eu sempre fui, desculpem aí, mas eu sempre fui, os professores podem dizer, eu não estava tendo tempo para me dedicar e para estudar. Aí eu abri mão do emprego para ficar na universidade. Isso era 1990. No final do ano, acho que foi final do ano, foi o ano todo assim, aí em 91 eu consegui um estágio na Telesc, né, na antiga Telesc, né, que hoje já nem existe mais, que era a empresa estatal de telefonia aqui no estado. E aí consegui conciliar, então, os meus horários na universidade com o trabalho na Telesc, mas eu não podia deixar a bola cair. Eu não podia diminuir o meu rendimento, né? Eu acho que eu devia isso aos meus pais, era uma cobrança que eu sempre fazia, bastante intensa. Eu mesma me cobrava. Hoje eu percebo que não precisava ter sido tão rígida comigo mesma, né? Mas, enfim. Consegui um estágio, fiquei nesse estágio por uns 6 ou 8 meses, até que apareceu, então, a seleção para o PET. O PET estava sendo estruturado naquela época. O professor Jusilei vai lembrar bem. Tinha havido uma seleção um semestre antes, nós tínhamos lá o Dani, o Jaguaruna, e mais 2, que agora não vou lembrar o nome, e o PET tinha 12 vagas.
Então, foi selecionado primeiro o pessoal ali da turma do Dani e do Jaguaruna, do Marcos Tibúrcio, né? E depois o pessoal da minha turma teve, então, o direito de escrever. Foram selecionados mais 4 alunos, eu e mais 3 alunos da minha turma, e depois vieram mais, da turma do ano seguinte, mais 4 alunos foram selecionados. E entrar no PET foi a realização de muita coisa. Trabalhar dentro da universidade, podendo estudar e ainda sendo remunerada para isso. Eu lembro de ter dias de chegar na universidade às 7h30 da manhã e sair da universidade às 10 da noite, tendo que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, e nunca isso foi motivo para eu me desmotivar, né? Afinal, eu tinha um sonho, eu tinha que acreditar, se eu não trabalhasse, eu nunca ia realizar, né? E aí, dentro do PET, naquela época, né, que eram momentos diferentes, nós desenvolvíamos projetos de pesquisa junto com os professores da escola, né, com os professores daí do Centro Tecnológico, né, Centro de Ciências Tecnológicas, CCT, CTC. Centro Tecnológico. Centro Tecnológico, Centro Tecnológico. Aqui é escola, né? Aqui é a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, onde eu trabalho. E eu lembro de ter trabalhado, na época, com o professor Zux. Eu não sei se o professor Zux já se aposentou, acho que já, né? Já. Professor Zux na área de madeira. E trabalhamos e desenvolvemos e aprendemos muita coisa com aquela pesquisa que ele tinha sobre madeira laminada colada, que na época era o tema do doutorado dele, ele recém tinha voltado da França, e eu tive a oportunidade, então, de me envolver, ao mesmo tempo, com as atividades do PET, com as atividades de responsabilidade para com o outro, de responsabilidade para com o espaço da universidade, com todas as tarefas que nós fazíamos no PET para o curso de Engenharia Civil, eu também tive a oportunidade de me envolver com pesquisa. Mesmo não sendo uma aluna de iniciação científica, por meio do PET, eu pude ser uma pesquisadora ainda na graduação. E eu confesso que isso foi uma experiência muito, muito engrandecedora. Poder participar do lado de um professor como o professor Zux, do grupo de pesquisa dele, aprender a fazer cálculo estrutural em madeira, e eu não tinha nem feito a cadeira de madeiras ainda, então ele nos ensinou, tanto que depois no meu TCC, eu e o Sandro, que também era um parceiro, o Sandro também estava na primeira turma, o Sandro Robold, lá do PET, eu e o Sandro fizemos o TCC juntos, e nós fizemos o trabalho, o nosso trabalho foi calcular um hangar para um táxi aéreo, um caso real aí em Florianópolis, todo em madeira laminada colada. E esse nosso TCC foi despertado muito pelo trabalho de iniciação científica, que a gente desenvolveu junto com o professor Zux. E aí, duas maldades, né? Eu vou contar. Acho que o professor Jusilei nem sabe. Talvez saiba. Houve a primeira seleção lá para a turma do Dani, do Sandro, do Tibúrcio. Depois houve a minha seleção, né? Então entramos Rodrigo Queires, o Renato de Souza, o João Rafael Leal e eu. E na próxima turma que veio, que foi selecionada, né, para o PET, a Luciana Calçada, o Luiz Pellegrini, que eu me lembro agora, e não vou me lembrar dos outros dois, a memória já não ajuda muito. Só que nós, lá no PET, a gente cometeu uma maldade com essa gurizada. A gente disse que se o índice deles caísse, eles perdiam a bolsa. Pensa uma turma que só fazia estudar. E aí, quanto mais eles estudavam, mais a gente estudava também. Então, ter um parceiro estudando do lado com a gente é sempre motivador. E o PET trouxe isso. E eu me descobri uma pessoa que ama trabalhar em equipe, que não gosta de voo solo. Eu sempre gosto de trabalhar em equipe. Eu trabalho com equipe de professores, com equipe de alunos, enfim, eu gosto do trabalho em equipe até pelas confusões que as equipes podem trazer, né? Mas tudo isso para ajudar a realizar, para ajudar a idealizar alguma coisa. Quando eu me formei, naquela época o PET também permitia, ou concedia, né, uma bolsa de mestrado para o aluno que durante aquele ano, então,
tivesse, dentro do grupo, interesse em fazer mestrado. Se 2 alunos tivessem interesse em fazer mestrado, aquele de melhor índice de aproveitamento acadêmico seria o selecionado. Pois bem, no grupo nós tivemos 2 alunos selecionados. E nós empatamos no índice de aproveitamento acadêmico até o 3º decimal. E aí, o professor Prudêncio, aí já à frente do PET naquela época, teve que usar como critério de desempate, a bolsa vai para o mais velho. Ou seja, valeu a pena ser um pouquinho mais velha, ter ficado 6 meses a mais no ensino médio, ter entrado um pouquinho depois na universidade, porque aí, sendo mais velha que o João Rafael, eu acabei ganhando a bolsa do mestrado, né? E fui para o mestrado, mas não fui para o mestrado apenas. Além de ir para o mestrado, eu fui trabalhar. E trabalhando e fazendo mestrado, eu conseguia conciliar ser engenheira e ser pesquisadora ao mesmo tempo. Ou seja, não parar de construir, não parar de criar novos desafios, de me colocar à disposição, de ajudar, porque naquela época o laboratório de materiais tinha muita dificuldade, assim, as compras eram difíceis, eram outros momentos, né? E aí, eu trabalhando numa concreteira, eu consegui, pela concreteira, todo o material para o laboratório. Cimento, areia, brita. Durante todo o meu tempo de mestrado, o laboratório foi sendo abastecido, né? Depois disso, eu fui trabalhar, aí passei a me dedicar full time à concreteira, né? Então, eu sou a pessoa do concreto, trabalhando na concreteira, trabalhei na concreteira por uns 6 anos, e depois de 6 anos, como é um serviço que no início ele é muito desafiador para quem está chegando, mas depois que você já domina todo o processo, ele acaba ficando um pouco repetitivo, né? E eu passei a me sentir pouco desafiada na concreteira, muito embora eu gostasse muito do que eu estava fazendo lá. Mas a realização já não estava lá grande coisa. Aí, né, quando a gente quer verdadeiramente alguma mudança, o universo todo conspira para isso, um colega que já estava aqui na Universidade do Vale do Itajaí me chamou e disse, olha, Silvia, vai abrir concurso aqui para uma disciplina que é a tua cara, que é tecnologia do concreto. Quem sabe tu faz aí o processo seletivo. Tá bom. No outro dia, me liga o professor Prudêncio. Silvia, eu vou sair para um pós-doc e vai abrir vaga aqui para um processo seletivo de professor substituto. Contratação por 1 ano, renovável por mais 1. Tá bom, me inscrevi. Me inscrevi, passei nos 2 e fui, orgulhosamente, professora da Universidade Federal de Santa Catarina por 1 ano. E, em paralelo, também professora, orgulhosamente, do curso de Engenharia Civil da Universidade do Vale do Itajaí. Quando a gente se dedica a alguma coisa, a gente se dedica com vontade, assim. Eu me dedico com vontade, e eu espero que vocês se dediquem com vontade. E eu me dediquei com tanta vontade que no final do primeiro ano aqui, porque meu regime de contratação, aliás, a Universidade do Vale do Itajaí, ela é uma instituição pública de direito privado. Ela é uma fundação municipal. Como o município não consegue bancar as despesas da universidade, os alunos pagam a mensalidade. Mas a Univale, ela não tem um dono, né? Não existe lucro na universidade. Todo o dinheiro que eventualmente pode sobrar no final de um exercício, ele é integralmente investido na melhoria contínua da universidade, seja da infraestrutura ou nas questões pedagógicas. Mas ele não vai para o bolso de ninguém. Então, eu fui contratada inicialmente com 12 horas na universidade, né? E na federal com 20 horas. Nesse momento, isso era março do ano de 2000, talvez vocês não tivessem nem nascido ainda, né? Alguns de vocês devem ter 17, 18 anos aí, não eram nem nascidos. E eu abri mão, então, na época eu estava num cargo de coordenação já dentro da Central Dosadora de Concreto, eu abri mão de trabalhar 5 minutos da casa dos meus pais, que eu podia sair de casa 5 para as 8, às 8 eu estava na Central Dosadora de Concreto, eu abri mão disso, ou seja, desse conforto,
Eu tinha um bom salário lá na Central Dosadora de Concreto, né? Já tinha comprado meu primeiro carro, já tinha até um telefone celular, pensa, naquela época, que era uma verdadeira fortuna, um telefone celular. Eu abri mão de tudo isso, por quê? Porque não dá para parar no tempo. A gente precisa se desafiar todos os dias. Todos os dias, vocês precisam sair de casa com desafio. Nem que o desafio seja conseguir uma conexão para poder assistir a aula do professor Jusilei. Mas vocês têm que ter um desafio. Senão, a gente vai ficar estagnado. A gente fica numa zona de conforto que não nos permite enxergar oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Quando o professor Prudêncio e o professor Luiz Fernando me ligaram, eu enxerguei na oportunidade de ir para as universidades, ou pelo menos me candidatar às vagas, uma possibilidade de sair daquela zoninha de conforto que eu estava. E, principalmente, a oportunidade que viria se eu conseguisse, então, me estabilizar como professora, porque também ia ser um desafio. Ia ser a minha primeira vez numa sala de aula, né? Pensa, na época eu tinha, sei lá, 28, 29 anos. Quando eu entrei na primeira vez na sala de aula aqui na Univale, porque a aula aqui começou antes da UFSC, eu tinha na minha sala de aula um aluno que tinha idade para ser meu pai, o Alceu. E o caramba, e eu é que estou aqui, né? Mas vamos embora. Eu tive excelentes professores na Universidade Federal, tive alguns que foram bons, mas tive uns que foram sensacionais. Eu vou me espelhar nesses sensacionais para ver se eu saio pelo menos mais ou menos aqui, né? No final do primeiro ano, aqui, o coordenador do curso me chamou e me ofereceu um contrato de 40 horas, com o desafio de montar aqui um escritório. Perdão. O que aí vocês chamam de... aqui a gente chama de escritório escola, vocês chamavam na época de escritório piloto. Não sei se ainda existe. Existe, Cláudio? Sim, existe sim. E aqui, então, eu tinha que montar o escritório escola. Como ele me ofereceu, então, aqui em Itajaí, veja, eu saí bem da minha zona de conforto, né? Porque meus pais moram em Forquilinha, em São José. A Central Dosadora de Concreto era na Fazenda do Max. Era 5 minutos. Oi? Atualmente, eles chamam de empresa júnior. Tá? Mas... empresa júnior, tá. Aqui a gente tem a empresa júnior na Escola de Conhecimento, que é a Escola de Negócios. E lá na nossa escola, a gente chama de escritório escola hoje, né? Eu saí bem da minha zona de conforto, porque aí eu passei a dar aula na UFSC, 2 dias por semana, e nos outros 2 dias eu dava aula em Itajaí. Então, eu moro aqui em Balneário Camboriú desde o ano 2000, e fixo mesmo, né? Desde 2001, então agora já se completaram 21 anos que eu estou na Universidade do Vale do Itajaí e que moro aqui em Balneário Camboriú. O campus em que eu atuo é Itajaí, mas a minha opção por morar em Balneário Camboriú foi porque, quando eu vim para cá, Itajaí ainda era uma cidade muito provinciana, que as lojas fechavam na hora do almoço, né? Fechava tudo às 6 da tarde. E Balneário Camboriú, não, já tinha um outro movimento. E como a gente chegava da universidade mais tarde, eu dava aula até 7 horas, 7h15, pelo menos Balneário Camboriú dava para sair caminhar na rua, enfim, né? E aí acabei me estabelecendo aqui. Então, ao final desse primeiro ano de aula entre a Universidade Federal e a Univale, eu acabei fazendo opção pela Univale, porque o contrato da Federal era um contrato temporário. Na época, não tinha previsão de abertura de concurso, né? Mas é claro que eu me orgulho muito de ter a Universidade Federal hoje no meu currículo, tanto como aluna, como professora, ainda que professora substituta por um período pequeno, de 1 ano. E é claro que me transformar em professora, a Universidade do Vale do Itajaí tenta até hoje, eu não sei se ela consegue, mas ela tenta. Porque no meu diploma está escrito que eu sou engenheira civil, bacharel em engenharia civil. Depois que eu fiz o meu registro no CREA, aí eu posso dizer que sou engenheiro civil. Mas sobre o CREA, vocês vão ter aula aí com o presidente do CREA, que eu já sei, tá? A Universidade do Vale do Itajaí, no ano de 2000, que foi o ano que eu ingressei, ela deu início num processo chamado de formação continuada de docentes, para tentar transformar gente como eu, que tem um diploma em engenheiro civil, num professor de curso superior. Ela tenta.
há 21 anos, porque o programa continua. Ele vai mudando de nome, enfim, mas o programa continua, né? E eu me sinto muito realizada hoje, muito realizada. Realizada até porque dentro da Univale eu consegui voltar a ser aluna da UFSC para terminar meu doutorado, ou melhor, para começar e terminar, né? Eu terminei o doutorado aí na UFSC em 2006. Logo que eu terminei meu doutorado em abril. Dia 7 de abril foi a defesa do meu doutorado. Na semana seguinte, o então diretor da nossa escola aqui, o professor João Luiz, entrou na minha sala e perguntou se eu tinha disponibilidade para assumir a coordenação do curso, porque o professor Luiz Fernando, na época coordenador, tinha pedido para se afastar do cargo. E aí, eu topei na hora, por quê? Porque era outro desafio. Porque fazer gestão de um curso, gestão financeira, gestão administrativa e gestão de pessoas, diferentes pessoas, né? O grupo de alunos, o grupo de pais, o grupo de professores, o grupo de colaboradores administrativos da universidade, seria um novo desafio para mim. Outro desafio, fiquei na frente da coordenação do curso por 6 anos. Depois que eu saí da coordenação do curso, é claro, eu também pedi para sair, porque a gente cansa, né? Os professores estão aqui, professor Cláudio, professor Jusilei, eles sabem o quanto esses cargos administrativos, eles vão sugando a gente e tirando a gente da pesquisa, tirando a gente do ensino, né? Tirando a gente da prestação de serviço. E eu queria voltar para isso tudo. Bem nessa época, quando eu defini que eu ia pedir para sair, né? Eu ia falar com o meu coordenador, me aparece outro desafio. Parece que todo esse fio da minha carreira vem sendo costurado, né? Vem sendo alinhavado aí. Eu recebo uma ligação da Eletrosul, Centrais Elétricas, né? Onde, orgulhosamente, está lá o Alexandre Garguetti, que também é ex-petiano. Eu recebo um convite lá, um e-mail, uma indicação de um outro colega que estava lá, para eu trabalhar como consultora da Eletrosul. Na época, a Eletrosul tinha voltado para o mercado de geração de energia, né? Eu não sei se vocês estão lembrados, eu acho que vocês eram muito criança ainda. A Eletrosul, ela vendeu toda a parte de geração de energia, ela ficou só com comissionamento, né? Então, ela deixou de ser responsável pelas centrais, pela obra, né? Tanto por novos geradores de energia, seja eólico, hidráulico, né? Como pela construção dessas obras. Ela saiu desse mercado num determinado momento. Ela, na época, vendeu tudo isso para a Tractebel, que hoje é Engie, né? E vendeu a estrutura e vendeu o povo que cuidava dessa estrutura, o povo que dimensionava essas estruturas também. Foi tudo num pacote só. E em 2006, 2007, a Eletrosul voltou, então, né? Retornou para o mercado de geração de energia, com a ideia de construir novas centrais hidrelétricas, PCHs, e também usinas eólicas, né? Geração de energia a partir da energia do vento. E aí, foi nessa época, então, que o Alexandre Garguetti, que era do PET, passou no concurso da Eletrosul. Ele e outros vários engenheiros. Para montar essa nova equipe, então, para reestruturar a Eletrosul para o mercado de geração. Acontece que, antes da Eletrosul conseguir reestruturar essa equipe, mesmo que ela tivesse contratado muitos engenheiros, né, nesse momento, esses engenheiros, eles tinham pouca experiência nesse tipo de obra. Em obras grandes, em empreendimentos multidisciplinares, né, o Garguetti era um menino quando assumiu lá na Eletrosul. E eles precisavam, então, criar um corpo de consultores para dar know-how para essa gurizada, para deixar eles participarem desses processos, mas terem nos consultores um respaldo e a experiência. Quando foi bem na época que eu resolvi sair da coordenação, que me aparece esse convite para ir para dentro da Eletrosul, e chegando lá, me disseram, não, você vai lá para o departamento pro setor de engenharia da Eletrosul e tal, que o responsável vai lhe atender, mas não me disseram qual era o nome do responsável. Chegando lá, quem era? Alexandre Garguetti. Pensa a minha felicidade, né? O menino saído do PET, agora era meu chefe lá na Eletrosul. Imagina só se eu não tivesse criado boas pontes quando eu estivesse dentro da universidade.
Pensa se ele ia me contratar se eu tivesse mostrado desrespeito, se eu tivesse mostrado falta de responsabilidade, falta de dedicação, se ele não tivesse ouvido falar bem de mim. Possivelmente, na época, ele tem até comentado isso com o Cláudio. Pô, agora a Silvia está lá trabalhando comigo. Isso foi sensacional. E aí fui eu, lá para dentro da Eletrosul, mais 3 anos de desafio em obras que eram bem longe de Florianópolis, né, da central, que tinha que viajar, que tinha para o meio do mato, com chuva, com frio, porque hidrelétrica a gente não constrói no meio da Avenida Beira-Mar Norte, né, a gente só constrói no meio do mato. Então, foi outra experiência sensacional. E aí, quando terminou esse contrato, porque depois que a gente constrói a central hidrelétrica ou o parque eólico, a parte de concreto, ela deixa de existir. Eu fui contratada para a parte de concreto. Então, eu fiquei lá dentro 3, quase 4 anos, e voltei para a universidade, então, com um outro desafio. Agora, conseguir me preparar para participar como professora do programa de mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Então, eu tive um tempo para me preparar para uma nova linha de pesquisa que ia ser aberta dentro desse programa, que é a linha de cidades inteligentes. E aí, em 2019, eu ingressei nesse programa, né, que diariamente me traz novos desafios com as dissertações, com as bancas que eu já tenho participado, enfim, né. Então, desde aquela menininha que estava aqui no início de tudo, com ponto de interrogação assim na cabeça, né, até a menina que está lá no final, com esse troféu na mão, vamos dizer assim, putz, eu cheguei, eu tenho uma coisa bem legal para dizer para vocês. Vocês não têm a opção de parar. Não tem a opção de parar. Vai ter um monte de gente que vai parar pelo caminho. Não parem. Parar significa ser atropelado. Principalmente pelo seguinte: o que será que vem por aí nesse 2021 que vocês estão ingressando na universidade? Quais são os desafios que vocês, que serão os engenheiros do ano 2026, 2027, terão pela frente? Como é que vocês vão poder melhor se preparar para esse cenário? Professor Jusilei, professor Cláudio, por favor, só controlem meu tempo, porque vocês sabem que eu falo mais como da cobra. O jornal The Economist trouxe... Fique tranquila, professora Silvia. Tá. Tenho quanto tempo ainda, professor Jusilei? Tá bom. Não, fique tranquila. O nosso horário de aula é até as 8h10. 20h10. Tranquilo, obrigada. O The Economist, na edição de dezembro, eu sugiro, inclusive, que depois vocês possam buscar para ler o artigo na íntegra, tá? Ele traz uma série de prognósticos, vamos dizer assim, a partir desse ano de 2021 e desse cenário que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? É certo que ninguém esperava passar por uma situação dessas. Ainda mais que a gente está no século XXI, em que a gente pensa que grande parte dessas questões mais primárias já teriam sido resolvidas, né? Que a gente não teria mais pessoas morrendo a partir de um organismo tão simples, que é um vírus. E como disse uma médica amiga minha, um vírus vagabundo que morre com água e sabão, né? Mas esse vírus vagabundo que morre com água e sabão fez trouxe para as nossas vidas um furacão, né? E aí, de novo, eu me vi desafiada. Eu fui uma pessoa talhada por esses excelentes professores que vocês têm agora e terão no curso, no modo presencial. Eu fui talhada olhando para o professor, brigando com alguns deles, inclusive, né? Tomando bronca de outros, sendo muito bem orientada pela maioria deles, olho no olho. Não tinha essa coisa que está acontecendo aqui agora, que eu estou olhando para minha câmera sem saber quem é que está olhando para mim. E isso não é nenhuma crítica a vocês. Eu estou há 1 ano fazendo isso. Há 1 ano, eu, professora do presencial, né? Um dinossauro aqui já dentro da universidade, eu acho que eu já tenho até placa de patrimônio, porque eu dei aula para a primeira turma que se formou no curso de Engenharia Civil da Univale. Eu fui contratada quando eles estavam na 6ª fase, para dar uma disciplina da 6ª fase. E estou aqui até agora.
Então, acho que aquele desafio que eu me propus de ser professora 40 horas está dando certo até agora, né? Desde lá até agora, eu sou professora full-time da universidade. É claro que quando eu tenho essas demandas, como a demanda da Eletrosul, a universidade sabe disso e eu tenho conseguido conciliar muito bem essas demandas externas, né? E a universidade, inclusive, nos incentiva, porque tudo isso traz para dentro da sala de aula novas experiências, né? E também abre oportunidade de a gente levar os nossos alunos como estagiários para dentro dessas empresas onde a gente está trabalhando, né? Mas voltando aqui, eu fui desafiada a me transformar numa professora de ensino remoto, né? Porque nem de longe a gente pode chamar isso que está acontecendo aqui hoje entre nós de EAD. A educação à distância é algo muito diferente do que tem acontecido aqui nessas plataformas em que a aula, em que o conteúdo, ele é transmitido de forma síncrona, né? Vocês estão aqui em tempo real, recebendo a carga horária em tempo real. Vocês não têm que entrar aqui uma vez por semana, né? Muitas pessoas confundiram aula remota com EAD. Isso é muito diferente. A dedicação dos professores, do professor Jusilei, professora Ana, do professor Cláudio, ela tem sido muito mais intensa. Os professores, o professor Jusilei está sendo desafiado para estar aqui dentro de uma plataforma, conversando com vocês por meio de uma webcam. Então, tudo isso por causa da pandemia. Hoje, na hora do almoço, eu conversava com outros colegas dizendo assim, ó, tem muita coisa que não vai voltar a ser o que era por causa dessa pandemia. Uma delas é que os humanos, eles querem socializar de novo. Porém, o trabalho remoto vai permanecer. Não tenham dúvida. O trabalho online, ele se mostrou altamente eficaz e muito mais econômico em vários aspectos. Por isso, ele não vai sair do nosso radar. A gente vai trabalhar, eu creio, numa proposta híbrida, em que as reuniões de trabalho que antes eram presenciais e cotidianas, elas vão ser mensais ou bimensais, muito mais para que as pessoas socializem, uma reunião com almoço, uma reunião com café, do que propriamente uma reunião para discutir trabalho. Porque por aqui, por esse ambiente, a gente consegue discutir trabalho. Discutir trabalho, fazer projeto, fazer laudo, a gente consegue ir à obra, assim. E daqui a pouco eu já vou dar um exemplo de como é que a gente está indo à obra de forma remota, dentro de um outro desafio que me apareceu esse ano. Então, muitos escritórios vão fechar. Vão deixar de existir. O mercado imobiliário vai sofrer um baque muito grande. O mercado imobiliário para a área comercial. O marido de uma sobrinha, ele é paraguaio, formado na França, trabalha em São Paulo, para uma multinacional canadense. Vejam como o mundo é plural, como é conectado, né? Até então, os projetos que eles desenvolviam, eles sempre iam até o cliente, e ele deu um exemplo assim, essa semana, se não fosse a pandemia, eu estaria em Vitória com meu cliente para apresentar o projeto. Eu estou aqui em Florianópolis, porque na pandemia eles deixaram o apartamento deles em São Paulo e vieram aqui para ficar na praia, na casa do meu cunhado, né? Vieram para cá, ele daqui, uma outra engenheira canadense do Canadá, conversando com o cliente deles em Vitória, no Espírito Santo, apresentando o projeto, utilizando uma série de outras ferramentas para o trabalho remoto, que até então eles não dispunham, né? Inclusive eu aqui, ó, eu tenho uma iluminação para poder dar aula, eu tenho uma cadeira melhor, uma cadeira gamer hoje para dar aula, eu comprei uma plataforma de desenho que os designers usam para eu poder escrever, resolver exercício, resolver sequência de cálculo nas minhas disciplinas. Então, eu estou muito mais bem preparada hoje para o trabalho remoto do que eu estava lá quando tudo começou, né? Mas, graças a Deus, os alunos foram muito compreensivos, né? Cada vez que a gente se embananava aqui no meio da plataforma que a gente usa aqui na universidade, que chama Blackboard, eles paravam, esperavam, a gente voltava, caía um, caía outro, tudo ia se resolvendo, né? Todo mundo encarando esse novo momento, né, com a necessidade de cada vez mais assistentes virtuais, como sendo um aprendizado mútuo, tanto para eles quanto para mim, né?
E as grandes corporações, os grandes conglomerados, né, de escritórios e tudo isso, que ganharam muito volume a partir da década de 80, eles vão se extinguir agora, nos próximos anos. E vão ser lembrados como grandes mamutes em extinção. Porque o espaço físico das empresas, ele vai diminuir. As empresas vão trabalhar para que as casas de vocês sejam cada vez mais tecnológicas. A empresa vai muito mais estar voltada em permitir que você tenha uma internet, um sinal de internet com fibra ótica, que você tenha uma sala, eventualmente, com isolamento acústico, que vai ficar mais barato para ela do que pagar tudo que se tem quando a gente monta uma empresa, um espaço físico, né? Aluguel, IPTU, luz, telefone, água, cafezinho, limpeza, estacionamento. No pacote, isso vai ficar muito mais barato. Eles vão trabalhar com menos pessoas e com pessoas mais equipadas, mais tecnologicamente envolvidas, para que o trabalho saia com a mesma qualidade, né? Outra coisa que vai mudar é, em função de que a gente não vai viajar tanto para trabalho, esses hotéis que são dedicados a negócios, né, também vão mudar. A previsão do The Economist é que cerca de 50% deles vai deixar de existir. Ou seja, vai haver uma mudança muito grande nesse cenário empresarial que a gente tem hoje. E vocês precisam estar preparados. Vocês são alunos do primeiro período. Vocês precisam estar preparados para pular dentro desse mundo que não vai ser como o meu mundo era quando eu me formei. E nem poderia ser, a gente tem que avançar. Mas a mudança que vai acontecer entre os alunos que se formaram no semestre passado e o que vai acontecer na mudança quando vocês se formarem, ela vai ter uma distância abissal. Tamanha transformação tecnológica que essa pandemia nos trouxe. Tamanha mudança de paradigma que nos foi imposta por uma série de coisas que nós não enxergávamos até o momento. Outra coisa interessante que o jornal traz lá, a educação nunca mais será a mesma. As escolas de ensino médio, as universidades, enfim, cada vez mais adaptada. O cara a cara vai ser uma opção, não uma obrigação. O ensino híbrido, ele veio para ficar. E hoje, quando eu montei essa apresentação semana passada, hoje de manhã dei uma revisada, enfim, né? Professor, sendo professor. Eu pensei o seguinte, né? Puxa vida, a gente deve voltar para o presencial o ano que vem. Possivelmente com uma câmera instalada em cada sala, que em cada sala de aula a gente tem um data show instalado hoje, né? Chego lá com meu laptop, conecto o data show, projeto a minha aula. Eu imagino que eu vou chegar na sala de aula, vou ligar a câmera vai transmitir em tempo real a minha aula para um ambiente que o aluno tem acesso livre, e aquele aluno que está doente, aquele aluno que teve que viajar por qualquer motivo, ou uma greve de ônibus que impediu o aluno de vir à universidade, ele não perde o conteúdo, ele me assiste online. Eu estou na sala de aula, vários alunos vão estar na sala de aula comigo, mas eu tenho essas opções. Essa semana eu adoeci. Infelizmente, eu tive que procurar um hospital, enfim, nesse período de pandemia, já estou melhor, tal, fui medicada adequadamente, e se nós estivéssemos no presencial, eu não teria dado aula no modelo antigo. Mas como nós estamos aqui no ensino remoto, e a minha aula na segunda-feira era só às 19 horas, eu pude ficar em casa quietinha, repousando como o médico pediu, e pertinho das 19 eu me sentei aqui, fiz uma maquiagem para disfarçar as olheiras do dia, e os alunos não perderam absolutamente nada. Então, essa mudança, ela é uma mudança muito saudável. Eu espero que logo ela se concretize. Medicina vai ser por teleconferência, né? Eu não precisava ter ido até o hospital da Unimed às 4 da manhã de segunda-feira, porque eu estava com uma infecção urinária. Se eu tivesse alguém para me atender aqui, no remoto, eu teria descrito tudo, o médico teria me medicado e mandaria uma receita online lá, assinada por ele, eu levava lá na farmácia, comprava o remédio e não teria me exposto ao risco de ir para dentro do hospital da Unimed num cenário de pandemia. Agora, outra coisa que a gente tem que pensar também é que com a pandemia todo mundo ficou mais limpinho, né? Mais atento a tudo aquilo que a gente não dava muita atenção. Então, o fato da gente manusear com mais cuidado e mais limpeza tudo que vai estar ao nosso redor vai fazer a gente adoecer menos também. Então, a gente vai criar
mais imunidade, né? Vai ficar menos sujeito a novas infecções em função disso. E-commerce vai estar super em alta. Já cresceu muito nesse período. E os negócios que vocês vão fechar, os serviços que vocês vão oferecer, precisam ter plataformas para que o mundo inteiro perceba o que vocês estão fazendo. Vocês como engenheiros, então, vocês precisam estar altamente conectados. As pessoas vão passar a pagar novamente por assinatura, como hoje vocês assinam Globoplay, né, como assina Netflix, vocês vão passar a pagar novamente, isso já houve no passado, a gente assinava uma revista chamada Veja, uma revista chamada Isto É, porque eram revistas impressas, né? A gente fazia uma assinatura, pagava essa assinatura e recebia, dependendo da periodicidade da revista, mensalmente ou semanalmente, né? A Veja era semanalmente, porque a gente não tinha internet, as revistas, as notícias vinham para a gente por meio de revista ou jornal. E as pessoas vão voltar a pagar por essas assinaturas para que, mesmo online, elas vão acessar com uma senha, a fim de que elas tenham cada vez menos fake news nesses sites que são livres. Por quê? Porque credibilidade e transparência vão ser o grande fiel da balança para os profissionais agora formados no pós-pandemia. Ou seja, para cada um de vocês. Outra coisa, empresas que não investirem pelo menos 10% em inovação tecnológica estão fadadas a desaparecer. A empresa tradicional, como a gente conhece, a forma de contratação CLT, como a gente conhece, também está fadada a desaparecer. A forma de contratar vai ser muito diferente. Pensa, gente, hoje quem tem dinheiro entra na internet e contrata um bambambam de qualquer área que está lá na Índia, para fazer qualquer coisa que a gente quiser. Numa transação com Pix. Eu pago o cara com Pix, pronto. Beleza. A forma de contratar vai ser muito diferente. Vocês têm que estar preparados para isso, para desconstruir esse mercado de trabalho que vocês conhecem hoje. Né? Desconstruir aquela forma tradicional de trabalho que, eventualmente, o avô, o pai de vocês, transmitiu para vocês que seria assim. A gente precisa estar atento para essas mudanças. Cada vez mais a engenharia vai estar tecnológica. Por outro lado, o ser humano vai estar voltado muito mais para ser do que para ter. O lado saudável, o lado a mente tranquila, né? A concentração e o foco vão estar cada vez mais presentes. As pessoas vão dar mais atenção para isso, principalmente depois desse período pandêmico, porque até então muita gente tinha crise de ansiedade, mas ia trabalhar, porque tinha que trabalhar. Tinha crise do pânico, mas ia trabalhar, tinha que trabalhar. Assumir que tinha uma crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, parece que era algo que diminuía a pessoa. A pessoa se colocava numa situação em que os outros iam olhar meio estranho para ela. Eu tive muito desses relatos dos meus alunos. Eu trabalho com os alunos do primeiro, do quinto, primeira fase, quinta fase, sexta fase e a 10ª fase. Então, eu acompanho toda a evolução dos alunos, da hora que eles entram até a hora que eles saem, né? E muitos deles se revelaram necessitando de cuidar da saúde mental, principalmente quando a pandemia encasolou todo mundo. Todo mundo teve que ficar recluso ou impedido das suas atividades cotidianas pela pandemia. E como isso aconteceu com muita gente, as pessoas deixaram já de lado o preconceito. Quando alguém diz assim, nossa, eu tive uma crise, uma aluna disse para mim essa semana, professora, eu não fui no estágio porque eu tive uma crise de ansiedade. A gente já encara isso, ela consegue assumir isso, o que é muito bom, né? Ela não precisa esconder o verdadeiro motivo dela não ter ido ao estágio. E cada vez mais isso vai acontecer, as pessoas vão assumir e entender a necessidade de que cuidar da mente é cuidar da vida da gente, é cuidar da carreira da gente, né? A gente vai precisar investir do nosso capital para fazer o bem, e fazer o bem para a gente, né? O mundo está vendo esse ano como uma possibilidade de um novo recomeço. Então,
para vocês, não é um recomeço, é um começo. E é um começo de carreira, um começo de vida profissional que já precisa ser iniciado com esse olhar, né? Com esse olhar múltiplo sobre as coisas, com esse olhar de que vai mudar e vai mudar muito rápido, e eu tenho que ser uma pessoa capaz de acompanhar essas mudanças, né? Cada vez mais a saúde vai estar em alta. Então, preocupem-se com a saúde de vocês. Se vocês não estiverem saudáveis, se o corpo não estiver saudável, a mente não estiver saudável, a gente não vai conseguir desenvolver bem aquilo que a gente está se propondo, né? Esse pensamento integrado, né? Todas as pessoas vão ter o tempo de encontrar novos caminhos. Basta que a gente tenha um olhar para entender que a gente não precisa escolher uma carreira e não poder mudar o rumo dessa prosa, mudar o rumo dessa carreira no meio dela, no meio do trajetória, né? A OECD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela publicou um documento em 2019 que traz aí competências transformadoras para o ano 2030. E essas competências transformadoras não são só para nós da engenharia, são para qualquer área de conhecimento, né? A OECD, então, é uma organização que trabalha com estratégias de habilidade para garantir que as pessoas e os países envolvidos, são 37 países, e essa organização ela existe desde 1961, eles possam ter habilidade para prosperar num mundo cada vez mais complexo, interconectado e de rápida mudança. Vale a pena vocês buscarem esse documento para vocês se entenderem atores desse processo que eles estão promovendo, né? E são 3 as principais competências que eles trazem dentro desse documento, tá? Para o futuro que a gente pode moldar, o futuro que a gente quer. Primeiro, desenvolver habilidades relevantes ao longo da vida. As minhas habilidades, elas precisam ser relevantes para a sociedade. Eu preciso ter uma forma de que aquilo tudo que eu aprendi possa ser útil às pessoas que estão ao meu redor, tá? Então, eu preciso criar novos valores, criar novas perguntas. E ter um espírito crítico, um pensamento criativo e coletivo. Essa é uma das habilidades que vocês, profissionais, que vão estar ali logo na frente, à frente do mercado de trabalho, precisam ter desde já, para criar as carreiras de vocês já com esse olhar. Também vamos precisar usar habilidades efetivamente, tanto no trabalho quanto na sociedade, para tentar resolver conflitos. Ter um espírito calmo e empatia para com os outros, a fim de que a gente possa ser um espírito transformador na hora de resolver um dilema, né? Que aquela lógica que parece não existir em algum momento, pode ser aparentemente incompatível até com o que a gente possa acreditar, não se torne desconfortável para nós. Ter que entrar num mundo de conflito não pode ser um desconforto. Eu tenho que estar preparado para o conflito. E o conflito não quer dizer uma briga. Um conflito quer dizer uma discussão de ideias, né? Uma tomada de decisão para um projeto. Eu preciso estar preparado para isso. E, além disso, o fortalecimento da governança e dos sistemas de habilidades. Ou seja, assumir responsabilidades. Vocês são os únicos responsáveis pelas carreiras de vocês. Não depende do professor. Não depende da universidade. Depende exclusivamente do olhar de vocês para com vocês. Vocês deverão estabelecer como é que vocês vão assumir a responsabilidade por o período de formação, enquanto vocês estão dentro da universidade, se dedicando, cumprindo o prazo, fazendo tudo aquilo com amor, com afinco, né? Dando o melhor de vocês para qualquer coisa. Abraçando todas as oportunidades, como eu dei o meu exemplo. Não passou oportunidade nenhuma por mim que eu não tivesse abraçado. Algumas eu resolvi deixar de lado. Experimentei e não gostei muito. Mas se eu não experimentasse, eu não ia saber nem que eu não gostava. Vocês precisam fazer isso. Vocês são o mundo ali na frente. Vocês vão substituir o professor Jusilei, o professor Cláudio, eu, né? E aí a pergunta, tá, professor, diante de tudo isso, como é que fica a carreira? Uma pessoa, múltiplas carreiras. Essa autora, Marcy Alboer, em 2012, ela lançou esse livro.
E ela lançou esse livro com a ideia do slash career, ou seja, a necessidade que nós temos de demonstrar todo o nosso potencial, e não apenas o potencial como engenheiro. Eu posso mostrar o meu potencial de diversas formas. Ser engenheiro não pode tolher de mim a possibilidade de cantar no coral da universidade, de mostrar para os meus alunos ou para todo mundo que me conhece que eu também sei cantar e que cantar também me torna uma pessoa feliz. E que cantar, hoje na condição de professora, cantar também me ajuda a tratar da minha voz para ser professora, com as técnicas vocais que a gente aprende no coral. Uma diferença fundamental com a ideia do slash career é que todo o trabalho é conectado de um jeito ou de outro com outras pessoas e com outros trabalhos. Outros trabalhos que eu faça ou outros trabalhos que outros façam, criando uma teia cada vez mais conectada, com cada vez mais pontinhos, né? Se fosse uma disciplina de elementos finitos, eu ia dizer lá com mais pontos para a gente discretizar. Vocês vão ver isso depois, na malha que é montada dentro da técnica de elementos finitos, né? A ideia do slash, né, que é essa partição, essa barra, né, é que você pode e deve se permitir experimentar e encontrar uma direção para aprimorar habilidades diferentes. Uma pessoa não tem só uma habilidade. Olha a declaração que ela deu quando ela escreveu esse livro, né? Ela percebeu que as pessoas elas estavam com muitas dificuldades de preencher o perfil delas no LinkedIn. Porque assim, ó, as pessoas hoje não têm mais uma profissão só, engenheira civil, ponto. Não. Eu sou engenheira civil, professora, canto no coral e sou conselheira do CREA. Porque ser conselheiro no CREA não é ser engenheiro no CREA, é ser alguém que trabalha com lei dentro do CREA, né? Então eu tive que estudar bastante para poder ser conselheira do CREA, né? Estudar bastante para ser cogitada para participar hoje de outros conselhos corporativos. E eu não posso só dizer que eu sou engenheira civil. É pouco diante de tudo aquilo que eu sei fazer, que eu posso fazer. Então, como está ilustrado aí do lado, e essa ilustração eu busquei particularmente porque hoje é o último dia do mês dedicado a nós, mulheres, né? Então, parabéns às meninas que estão na sala, as meninas e mulheres que estão aí, as professoras, enfim, e parabéns às meninas e mulheres da vida de cada um dos meninos que está aqui. Essas mulheres, hoje, e a nossa carreira, né, o nosso portfólio pode estar escrito assim, ó, eu sou policial / professora de yoga. Eu sou professora, sou engenheira civil e faço artesanato, sou instrutora de artesanato, né? A gente precisa entender que uma pessoa tem múltiplas possibilidades de desenvolver a sua carreira. E o mercado vai exigir de vocês isso. Porque ao dizer que eu sou professora e canto no coral, que eu sou engenheira civil, que parece uma coisa mais dura, né? Mas ciências exatas, é uma pessoa que tudo é cartesiano, 2 mais 2, enfim, não tem outra opção. Quando eu digo que eu faço alguma coisa de muito diferente ou muito distante, né? Que eu pratico meditação, por exemplo, poxa, me humaniza, né? As pessoas passam a me olhar como dizendo, poxa, ela é engenheira, mas ela não é essa coisa dura que eu pensava, né? Ela também pode ser humana ou desenvolver habilidades da área de ciências humanas, sendo uma engenheira da área de exatas, né? Esse profissional, o slasher, né? O profissional / ele vai ser um profissional formado no momento em que vai haver o desaparecimento de carreiras lineares. Essa coisa, eu sou engenheiro civil, com mestrado, doutorado na engenharia civil, eu atuo numa empresa de engenharia civil, me aposento como engenheiro civil. Isso vai mudar? Não é que vai deixar de existir, mas vai mudar. Vai mudar, né? Essa pessoa, então, que vai ter essa diferença na construção da sua carreira, vai precisar ser uma pessoa que equilibra e que mostra isso no seu cotidiano. Todas as suas atividades profissionais são equilibradas com uma vida fora do trabalho.
Porque a percepção de negócio e a percepção dessas novas empresas que eu descrevi antes, que a gente imagina que vão acontecer, é uma percepção de que o sujeito precisa ter uma vida saudável para que ele desenvolva o seu trabalho de forma saudável. Demorou 21 séculos para a gente retornar às origens, né? Estabelecer pesos iguais, estabelecer e demandar do nosso tempo para cuidar da nossa vida, do nosso eu. Essa pessoa precisa ser multiqualificada. E, claro, sem sombra de dúvidas, ela vai ter a possibilidade de gerenciar, dentro da sua carreira, as suas diferentes paixões, né? Por que um jogador de futebol não pode ser músico? Né? Por que um engenheiro civil também não pode ser músico? Por que eu vou escolher uma carreira só, quando eu posso ter tantas outras áreas em que eu possa, né? Aqui a ideia é de um único engenheiro, né? Que é músico, que é pintor, que pode ser cozinheiro, que pode ser administrador de empresa, enfim. O importante é que a gente faça da nossa vida uma vida tranquila, né? O nosso futuro é agora. Eu preciso encarar isso com novos modelos para formar vocês, para ser novos profissionais sob esse olhar. Os modelos curriculares das universidades vão precisar ser mais flexíveis, interdisciplinares, vocês têm que lidar com iniciação científica, com projeto de extensão, que, se eu não me engano, a partir do ano que vem, passa a ser um componente curricular obrigatório para 100% dos alunos da universidade, né? Para essa formação de vocês estar melhor. Vocês terão que buscar isso dentro da universidade. A universidade, por sua vez, vai ter que, dentro de cada escola de conhecimento, né, dentro das engenharias, dentro da medicina, dentro da área de direito, enfim, vai ter que instituir novas metodologias de ensino, novos formatos de cursos, recursos de aprendizagem vão precisar ser diferenciados, um profissional vai poder escolher se formar e trazer isso para dentro do seu currículo como diferencial, em áreas que sejam confluentes e também transversais. Uma coisa que o pai de uma amiga me disse era o seguinte: Silvia, todo mundo precisava ser alguma coisa e bacharel em direito. E ele já dizia isso há muito tempo. Tá, seu Silvio, mas por que isso? Porque assim, qualquer um na vida precisa entender de direito para entender principalmente dos seus direitos como cidadão. Então, todo mundo tinha que fazer direito e mais alguma coisa. Então, eu podia isso fica aqui como dica para vocês, não quer dizer que vocês vão fazer agora, mas no futuro talvez, né? Vocês vão ser engenheiro civil, bacharel em direito ou advogado, se vocês quiserem fazer a prova da ordem, né? Essas mudanças no currículo, então, para transformar vocês, elas vão deixar de ser encadeadas, cheias de pré-requisito, lineares e seriadas, para se transformar num currículo muito mais conectado, em que a pesquisa vai estar dentro das disciplinas, a extensão vai estar, a internacionalização, currículos internacionalizados, trazendo a possibilidade dos alunos irem para fora do país, cursarem as disciplinas lá, viverem a experiência lá, voltar para cá, né? Mas com o currículo internacionalizado, dando a possibilidade de você, depois de formado, conseguir trabalhar tanto no país em que você fez o que hoje a gente chamaria de intercâmbio, né? Tanto trabalhando lá, como trabalhando aqui, né? A Univale, hoje, ela já oferece essa modalidade de internacionalização de currículo para vários cursos, inclusive para engenharia civil. Engenharia civil já com a Universidade de Alicante, na Espanha, e agora com o processo de internacionalização com a Universidade de Perugia, na Itália, né? Tudo isso vai fazer com que vocês, e é esse o meu conselho, né, já finalizando aqui, que vocês entendam que o conhecimento de vocês é essa placa de circuito impresso que está aqui no meio da tela. A formação de cada um de vocês, como engenheiro, tem que ser global, colaborativa, conectada, ativa, aplicada, compartilhada, transformadora. A universidade tem que deixar essa marca em vocês. Ela vai dar a vocês, e eu falo isso de cadeira porque eu estudei na UFSC, eu sou cria da UFSC. Ela vai dar a vocês muitas possibilidades.
Abracem essas possibilidades. Não deixem essas possibilidades passar. Não fiquem na zona de conforto. Desafiem-se. Desafiem-se. Todos os dias. Desafiem-se à pesquisa. Concorram às vagas que aparecem. Sabe? Não fiquem dizendo, mas eu não posso isso, eu não posso aquilo, isso é difícil, eu moro longe. Não tinha ninguém que morasse mais longe do que eu, gente. Eu levava 1h30 para chegar na universidade, 1h30 para voltar. Com toda a história que eu já contei lá no começo para vocês, não foi fácil. Mas se fosse fácil, não era engenharia, né, gente? Se fosse fácil, chamava miojo. Miojo todo mundo sabe fazer. Quero ver é ser engenheiro e deixar o resto do mundo rodando aí. É isso que eu quero ver. Todos estão a tempo, todos vocês estão a tempo de encontrar e desenhar esses novos caminhos. Vocês só têm que encontrar a rota. Ou seja, desenhem um plano, tanto para a vida pessoal, quanto para a vida comercial, para as carreiras de vocês, e aproveitem, desde já, para transformar a vida e a carreira de vocês num momento 5 estrelas. A UFSC é uma universidade 5 estrelas. Ela forma profissionais 5 estrelas. Vocês estão diante de toda essa possibilidade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fico aí, disposta para as perguntas. Obrigada, professores. Obrigada, obrigada. Vida, que emoção eu senti vendo você. Pode fazer eu chorar também, professor, não pode. Ministrar essa verdadeira aula, né? Do que é ser um profissional, do que é ser uma pessoa humana, do que é ser um engenheiro, e principalmente como se preparar para pensar o que vai acontecer a partir de agora. Meus parabéns, Silvia. Obrigada, professor. Um orgulho muito grande ter ela aqui conosco. Eu sou fruto da Universidade Federal e fui moldada por vocês. Então, o senhor não faz ideia do que é hoje a minha emoção de estar aqui falando para uma turma de calouros da UFSC. Eu tendo que dar uma aula, né? E o meu professor assistindo, gente. Isso foi sensacional. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito, muito feliz. Muito. Parabéns, Silvia. Obrigada, professora. Se os meninos e meninas tiverem qualquer curiosidade aí, quiserem perguntar alguma coisa, enfim, então fiquem à vontade. Formasse quando? Eu me formei em 94. Uhum. Aí eu terminei o mestrado em 97, e aí continuei trabalhando lá na Concreteira, como eu disse, por um tempo. Fizesse aqui o mestrado? Sim, fiz o mestrado e o doutorado aí. Uhum. No PPGEC. No PPGEC. Uhum. PPGEC. Fui orientando o professor Prudêncio. Ô, Silvia, também, não sei se os nossos alunos sabem, a gente agora está com a 2ª titulação, nós temos com a França, né, Juca? Com a 2ª titulação com a França, que legal! Eu também não sabia, professora. Então, inclusive a filha da Lia, conhecesse a Lia, Silvia? Sim, a professora Lia foi minha professora. Então tá. A professora, a filha da Lia se formou na Univale, e também com a dupla titulação, na Univale e na Espanha. Na Espanha. Ela fez oceanografia. Isso. Bem bacana isso, né? Muito legal. A ideia da internacionalização abre portas para esses meninos e meninas nesse mundo conectado, né? Sim. Que hoje a gente está aqui, amanhã a gente está trabalhando com um povo na Bélgica, a gente está trabalhando com um povo lá na Noruega, está ajudando a desencalhar navio lá no canal de Suez, então... É verdade. Né? Aquela foi barra. Aquela foi. E aí, eu vou contar mais uma coisinha, né? O desafio que apareceu agora no final do ano passado. A Prefeitura Municipal de Itajaí, ela conseguiu um financiamento internacional, alguns milhões de dólares esse financiamento, e ela fez esse financiamento com dólar em baixa, então ela financiou muito baixo. Agora, com o dólar em alta, ela tem muito mais dinheiro do que ela pensava que ia ter, então, tomara que para pagar o financiamento também o dólar recue um pouco, né? Aí, dentro desse financiamento internacional, era preciso que tivesse uma equipe que fizesse a supervisão do contrato. A supervisão das obras, são 38 obras dentro desse programa, chama Itajaí Moderna e Sustentável, e não me apareceu de novo de fazer a coordenação técnica dessa equipe toda. Trabalho lá agora nesse desafio de obra pública, são 15 profissionais de curso superior, oceanógrafo,
arquiteto, engenheiro agrimensor, engenheiro civil, advogado, mais um cientista da computação, fora os estagiários. Nós já estamos, dessas 38 obras, nós já temos 17 em andamento. Algumas ainda estão em processo de edital de licitação, contratação, algumas já têm um cronograma mais para frente, né? E aí, lá fui eu agora, desafiada para a área de gestão, junto com outro professor que aí eu faço a coordenação técnica da equipe, né? Tem um outro professor da área da ciência da computação, que também é especialista em gestão, o mestrado dele é na área de gestão. Construir agora todos os processos para controlar esse programa. Fazer os processos de gestão mesmo. Materializar documento, desenhar fluxo, usar lá os conceitos de PERT CPM, que a gente aprendeu, para desenhar todos os fluxos de todas as atividades, para poder dimensionar uma equipe, né? Que é uma equipe bem diversificada, assim, é diferente. Eu trabalhava numa equipe gigante lá dentro da Eletrosul, mas eu era um membro da equipe, não era eu que fazia a gestão daquele contrato, né? E agora, essa equipe já está rodando desde outubro do ano passado, com todos os entregáveis dentro do prazo, tudo. Está tudo rodando em mais um desafio que me apareceu, então, mais um pontinho aí nesse alinhavo que tem sido a minha vida. Mas, assim, quando a gente se propõe que a gente quer que um desafio apareça, eu acho que ele aparece. A vida está meio chata, né? A gente pensa assim, o que podia mudar, né? Que acontecer de novo aí? Acontece. Desde que a gente esteja disposto, acontece. É verdade, Silvia, exatamente. Infelizmente, né, a gente não se educou ainda adequadamente para participar disso assim, mais ativamente, né? Mas a gente chega lá. Eu acho que as coisas estão mudando muito rapidamente e com certeza... Talvez nós não, mas a geração que a gente está ajudando a formar, com certeza ela vai modificar e muito, né, o futuro que está aí prestes a eclodir, né? Aos alunos aí que estão assistindo a palestra, se tiver alguém aí interessado em fazer algum questionamento, alguma pergunta para a professora Silvia, fique à vontade. Parecem os meus, ficam tão quietinhos quando a gente diz que eles podem falar. Pois é. Eu vou. Mas eles estão elogiando bastante. Eu vi aqui uma movimentação no chat, gente. Eu quero agradecer muito de vocês estarem aqui conectados, né? Muito obrigada. E tem um aluninho aqui, ó. Olha aqui, olha que lindo! Quem é? Vocês estão vendo? Se a minha avó não está online, né? Remota, não dá para eu assistir a aula. Não dava para a vovó ficar ao vivo, né? A vovó ficasse ao vivo. O Cláudio também está com o netinho. Mas, Silvia, eu propus para a minha turma na aula passada um desafio. Então, isso deve acontecer ou na semana que vem ou na próxima. Eles vão se reunir em 2, 3, 4 alunos. E cada um vai receber um tópico, um tema, e eles vão abrir a câmera e o microfone e vão fazer a apresentação para o resto da turma. Então, esse vai ser o desafio para eles perderem esse medo, essa dificuldade de mostrar... Para fazer selfie, eles estão lá prontos, né? Para fazer selfie, postar no Instagram e não sei o que, está todo mundo pronto, né? Sim, isso aí é verdade. Mas é assim, faz parte, né? Faz parte. Exatamente. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Professor Cláudio, tá aí quietinho, ó. Eu estou sem palavras, porque... É verdade. Eu já elogiei a Silvia lá no WhatsApp dela. Obrigada, gente, obrigada. Muito boa, excelente, né? Eu tinha certeza disso. E eu falei no início, né, que ela era a pessoa certa para trazer aqui, para falar com a gente, para falar com esses jovens.
E fiquei muito feliz, estou emocionado, inclusive, Silvia. Ah, imagina, Cláudia. Eu aprendi com vocês. Infelizmente, na época, eu não dei aula para ti, não era professor. E todas essas pessoas que você falou, que, né, faltou o nome do Zermiani, né, do Fabiano Zermiani. O Fabiano, que também era da primeira turma. O Fabiano que... Foi Então, era o Jaguaruna, o Dani, o Zermiani e o Sandro. Pronto, lembrei. E, assim, muito me alegra te ver aqui, passar essas horas aqui conosco e aprender contigo. Então, eu estou emocionado, verdade. Obrigada. Só tenho a agradecer, né, o teu aceite e a tua palestra bem direcionada nesse momento aí, e motivadora, como o pessoal falou aqui no bate-papo. Né? Os alunos colocaram ali, nossa, te elogiaram um monte. Estou abrindo aqui agora, gente, muito obrigada. E, então, assim, eu também fiquei muito feliz com a tua palestra, bem inovadora, aquela coisa que tu falou, o futuro é hoje, né? Então, o futuro é hoje, não tem? Realmente, a gente tem que tirar proveito nas horas de dificuldades, né? A gente cresce, então... Como tu falou, a pandemia, a gente não pode baixar a cabeça, muito pelo contrário, temos que se preparar, porque o futuro é agora. Então, eu tenho dito para o pessoal, né, o currículo da gente, a gente faz durante a universidade, não posso fazer depois. Né? Claro que depois eu vou atualizando, vou melhorando e tudo mais, mas para que eles corram atrás das oportunidades. Né? Então, foi muito boa mesmo, gostei demais. Obrigada, Cláudio. Fico à disposição se vocês... O Garguetti já palestrou aqui em semestres anteriores, mais uma vez, inclusive, que ele também tem uma visão bem legal, assim, como tu falou, né, que ele foi teu chefe lá. Foi meu chefe lá na Eletrosul. E ele é um exemplo de vida também. Então, assim, muito bacana, muito obrigado mesmo. Minha noite mudou completamente. Muito obrigado. Obrigada, gente, obrigada. Falar para esses meninos e meninas é sempre motivador, né? Porque estar na universidade o trabalho na universidade nos exige estar atualizado. Porque esses meninos e meninas vêm com cada coisa para a gente que eles dão um banho. Se a gente não tiver atualizado, eles atropelam a gente, né? Então, hoje eu tenho alunos de iniciação científica, eu tenho estagiários, eu tenho monitores que me auxiliam um monte, né? Que me ajudam muito, né, nessa parte de tecnologia, de plataforma, de isso, de aquilo, né? Daqui a pouco vão ser vocês que estão aí no primeiro período, que vão ser esses monitores, esses alunos de iniciação científica, né? Aproveitem essa oportunidade, aproveitem. O tempo da universidade é o tempo mais legal da vida da gente, sem dúvida nenhuma. E é um diferencial, né, Silvia? Eu costumo sem dizer, dúvida, professora. assim, eu acho, já disse para eles, tem uma vaga, tem dois formados pela universidade, os dois no mesmo ano, os dois com um índice bom. Qual é o diferencial? Como é que a pessoa vai selecionar? Qual vai ser selecionado? Aquele que tem um diferencial, não é? Então, isso é bem importante mesmo. Tem muito curso, né? Eles podem fazer disciplinas em outros cursos para... Principalmente aí na UFSC, né? Que existem vários cursos de extensão que não são pagos. Tem vários que são pagos, mas tem vários que não são. Até o curso de línguas, pelo menos na minha época, tinha curso lá no DLLE, que era... Você se inscrevia e fazia lá o inglês, fazia vários módulos, fazia espanhol, faz um negócio... Aproveitem, né? Aproveitem. Ainda tem, Silvia. Iniciação científica, né? Como a professora falou. Silvia, Oi? eu tenho uma pergunta aqui. Oi, Vinícius, pois não? Sou aqui do PET, só para avisar, não sou aluno de Cilei, mas eu tenho como tu falando sobre carreira, eu queria saber um pouco como foi essa trajetória para selecionar o que tu quer, porque é uma coisa que eu tenho interesse, a área do concreto, enfim, um pouco... Para selecionar? Para ter um foco na tua carreira. O que foi para você, o que despertou interesse em você, a área de concreto em geral?
E como foi um pouco dessa trajetória, sabe? Tá, é assim, ó. Uma área muito importante, sim, que eu tenho um interesse só para... Eu, na graduação, por meio do PET, né, e também pelas disciplinas optativas, que o currículo de vocês também exige de vocês, uma carga horária de disciplinas optativas, eu construí o meu currículo, como bem colocou o professor Cláudio agora, todo voltado para a área de cálculo estrutural. Tudo. Cálculo estrutural em madeira, eu fiz concreto 1, concreto 2, concreto 3, o Twing na época. Tudo foi voltado para a área de cálculo estrutural. Aí eu me formei em 1994, no auge de problemas econômicos e de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né? O que me aparece para eu... Já no final da universidade, eu fiz um processo seletivo e fui aprovada para trabalhar na Eliane Materiais Cerâmicos, lá em Cocal do Sul. Cocal do Sul é uma cidadezinha do lado de Criciúma, em que metade da cidade era a Eliane, a outra metade era a farmácia do SESI, a igreja e o Banco do Brasil. Lá fui eu. E lá na Eliane eu fui trabalhar com controle de qualidade, ou seja, não tinha nada a ver com o cálculo estrutural. Por quê? Porque para mim o que contava naquele momento era ter um emprego. E se o emprego era de engenheiro, em qualquer lugar, eu ia ter que ser engenheira para aquilo que me apareceu. O fato de eu ter feito uma série de disciplinas na área de estruturas me acrescentou muito. Mas meu primeiro emprego foi na área de materiais, né? Aí eu saí fiquei, eu acho que 3 ou 4 meses lá na Eliane, e aí eles queriam me mandar para trabalhar em Chapecó. Aqui, então. Oi? Aqui onde é que eu moro. Eu já estava louca para vir embora de Criciúma. Imagina se eu ia trabalhar em Chapecó, gente. Eu já estava com alergia, porque eu estava com saudade do mar, né? Quando eu vinha para casa, chegava ali em Laguna, que eu via o mar, eu era outra pessoa. Se para Chapecó, eu não vou. Isso era uma quinta-feira à noite, final do dia, eu pedi demissão. Sexta-feira de manhã, eu e minha amiga, que infelizmente já não está mais com a gente, já faleceu, a Tônia Becker, né? Eu e ela voltamos de Criciúma, e quando eu cheguei em casa, eu recebo um telefonema. Eu tinha um primo que trabalhava numa central dosadora de concreto, e ele me ligou dizendo assim, escuta, tem algum colega teu aí, alguém que tem interesse de trabalhar aqui na concreteira? Porque ele sabia que eu estava lá na cerâmica. Ele disse, não, tem colega meu nenhum, tem eu. Ah, então vem segunda-feira. E aí eu fui, por essa oportunidade, jogada dentro de uma central dosadora de concreto. Como eu sempre fui, né, meio formiga carregadeira, que eu queria fazer mais alguma coisa, e o PET, ter passado pelo PET, me deixou e me preparou, porque o programa na época, né, tinha esse viés, preparar a gente para a pós-graduação, para atuar como docente. Ter passado pelo PET, eu já estava toda me coçando que eu queria continuar estudando. O fato de eu ter ido trabalhar na central dosadora de concreto foi o estopim para eu voltar a fazer contato com o Prudêncio e dizer, olha, eu quero me candidatar ao mestrado. E eu estou aqui fazendo concreto, eu quero fazer um mestrado na área de concreto. E assim foi. Eu nunca me desconectei da central dosadora de concreto, até hoje eu presto consultoria para a central dosadora de concreto, mas foi passar pelo PET, conhecer o que seria um curso de mestrado já trabalhando no PET, ter tido a experiência de trabalhar com o professor Jusilei, com o professor Prudêncio, voltando do doutorado dele, que me startou para dizer o seguinte, olha, eu vou continuar trabalhando aqui nessa central dosadora, então eu vou buscar um mestrado nessa área. E eu só saí da central dosadora quando, né, só saí não, né? Só passei a me dedicar integralmente à central dosadora quando eu terminei o mestrado, que aí o meu acordo com eles, eu era uma prestadora de serviço na época, era um acordo de 3 dias por semana lá para eu poder fazer o mestrado. Depois é que eu fui contratada a CLT. Depois do mestrado. Espero ter aguçado, ter respondido aí a tua pergunta, Vinícius. Sim, sim. É muito bom ter um parâmetro assim que alguém que já passou pela trajetória para assim, seguir os caminhos e ter como realmente uma inspiração, sabe? Uhum. Tá. Muito obrigado. Que eu possa ser inspirado aí, porque eu sou apaixonada por concreto, né? Muito obrigado pela resposta. Obrigada também, Vinícius. Queria agradecer pela palestra, professora Silvia. Obrigada, Juliana.
Achei muito interessante os temas que você trouxe, achei muito atual, principalmente essa parte que você falou sobre a saúde mental dos estudantes, né? Uhum. Quando a gente fica em casa, a gente tende sempre a voltar a nossa atenção um pouquinho para nós mesmos e acaba se deparando com alguns problemas que a gente não se dava conta anteriormente, né? Uhum. Então, achei muito legal essa parte, porque também puxa aquela questão de estudo também de ciências humanas, e que isso ajuda bastante para a gente lidar com esse problema, né? Então... E não só com o problema, Juliano. Eu diria que também nos ajuda, assim, estudar um pouco mais, entender tudo isso, nos ajuda a gerenciar pessoas no futuro. A entender que essas pessoas que vão estar sob nossa gerência também podem passar por esses problemas. Isso, então achei muito, muito legal o que você trouxe hoje aqui. Era um negócio que eu realmente gostaria de escutar em uma palestra e fiquei muito feliz com o que tu trouxe hoje. Então, eu gostaria também de agradecer em nome do PET a tua presença aqui. E, enfim, muito bom. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Eu quero só fazer uma colocação, professor Jusilei. Nós temos o marido da Silvia, né, que é presidente do CREA, novamente, graças a Deus, presidente do CREA. Amém, né? Só a gente sabe o perrengue que foi, né? Ele vai confirmar se dia 7, né? A resposta dele foi assim, Cláudio, acredito que sim. Então, é praticamente um sim, tá? Então, se tu puderes, né, agendar, Jusilei, a palestra do CREA, né? Então, a gente pode fazer para mais alunos, né, para o curso inteiro, porque aí o interesse seja dos alunos em geral, né? Claro. E outra coisa também, eu já recebi aqui o contato da Carolina Piccoli, que coincidentemente também foi do PET. Ela está na Holanda, ela trabalha com engenharia hidráulica costeira. Que legal. E ela está bem interessada em dar uma palestra também. Ela é coordenadora também do curso lá de mestrado em engenharia hidráulica, em Delphi. E então já tem essa aí que pode ser esse semestre ainda, ou semestre que vem, eu deixo a teu critério. Eu só tenho que avisar. Ela disse que o horário não teria problema para ela, tá? O fuso horário. O fuso horário. Tá? Então, pode ser nesse horário mesmo, não tem problema. Tem algumas horas de diferença aí, mas para ela não tem problema. Então, fica aí a proposta, tá? Eu já dei uma encaminhada sem o teu aval, eu já dei uma encaminhada com a próxima palestra ou no semestre que vem, tá? Ótimo. Uhum. Não, mas eu vou, conforme nós já conversamos, né, eu vou analisar direitinho a programação, porque tem alguns conteúdos ainda que a gente também tem que discutir com eles um pouquinho, né? Mas logo a gente senta para acertar essa palestra dela, assim, que deve ser muito interessante também. Né? Cláudia, aí eu posso vou confirmar com o Kita o dia 7, tá? E pode ser nesse mesmo horário para ele. Pode ser, Jusilei? Se não, também, Jusilei, se for num outro dia, porque dia 7 já é semana que vem. Já é semana que vem. Já é semana que vem. Então tá, eu vejo com ele essa data direitinho. Pronto, então nós estamos combinados. Ótimo. Então tá bom. Obrigado. Nesse mesmo formato. Nesse mesmo formato. Pode deixar. Só que ele vem falar de CREA, da experiência dele de CREA, né? De construtora. Vai ser 26 anos na construtora. Agora desse mercado turbulento que está. De atribuições. Um monte de novidades aí para discutir. Novidade é que não falta. É verdade. Sobre atribuições, né, Silvia, do engenheiro civil. Sim. Como é que está funcionando isso agora, né? Exatamente. Tá, e tem outro negócio que ele vai falar para vocês semana que vem, que talvez seja muito legal por também um terceiro momento, que é o CREA Júnior. Sim. Tá? Inserir todos esses meninos e meninas aí no CREA Júnior. Olha, nós já fizemos uma tentativa dos nossos alunos se cadastrarem lá no CREA Júnior para começar a compreender um pouquinho o que vai ser isso, né? E tem uma ferramenta muito legal.
tem uma ferramenta muito legal lá dentro, que é a RT estudantil. Então, cada vez que eles entregam um projeto, um trabalho na universidade, eles podem emitir uma RT dessa, para já ir se familiarizando como vai ser a vida deles depois, né? Legal, legal. É isso aí. Verdade. Muito bem lembrado, Silvia. É isso aí. O fechamento da disciplina, nossa, é justamente uma simulação de uma obra, com vários projetos, e eles, então, têm que regularizar essa obra. E uma das partes que a gente solicita é justamente a regularização dessa obra perante o CREA. Né? Então, aí eles passam então, pelo preenchimento da RT, direitinho, tudo. Né? Que legal, que legal. Então, isso é Bem-vindos ao mundo da engenharia. É? Bem-vindos à engenharia, né? Bem-vindos. Agora eles já entenderam que o mundo se divide entre ser engenheiro e o resto, né? Tá bom, tá bom. Eu copiei essa do professor de Direito. Ele dizia que o mundo se divide entre ser advogado e o resto. Eu digo, espera. Pensa que eu já vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e vou mudar aqui para minha trupe. Exatamente, Mas então tá. Professora Ana também, olha, os meus agradecimentos pela participação e pela colaboração prestada aí na última hora, né? O nosso encontro, na verdade, era para ser por outra plataforma, mas houve um Não deu jeito, Juca. E aí a professora Ana nos ajudou, então, junto com o professor Cláudio, a promover o encontro pelo Meet. Então, professora, muito obrigado. Professor Cláudio, obrigada, muito obrigado. E Silvia, mais uma vez, Silvia, foi um prazer imenso em revê-la. Legal. Prazer foi meu. Estou muito satisfeito. Parabéns por tudo, por toda a tua vida. Parabéns por tudo. Seja muito feliz. Obrigada. Um grande beijo para vocês. Contar com sua presença mais vezes. Fico à disposição. Obrigado ao Cláudio, a você, a professora Ana, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje. A gente fica à disposição, basta a gente organizar os horários, né? E pedir para vocês todos que continuem se cuidando, quem já tomou vacina, quem não tomou vacina, que espere a sua vez, que logo vai chegar. Usem máscara, fiquem em casa, não aglomerem, porque não está brincadeira. Não está brincadeira, tá? Eu estou usando 2 máscaras. Eu também estou indo para a rua já com 2 máscaras. Tá? Então, um grande beijo para vocês, obrigada. Beijo. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até, beijo. Tchau, pessoal. Um beijo para vocês, bom feriado, boa Páscoa. Feliz Páscoa, hein? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Uma Páscoa diferente, né?